papo do Lúcifer aí que tu gostou pra caramba. Eu Gostei queria ouvir muito. você falando disso. Dentro desse espírito de Qual página, linguagem, inclusive, tá o Lúcifer? cara, acho que eu vou chegar lá. Pera lá. É que eu tô sem luz de teto aqui, 228. aí eu tô usando a outra luz 228. que tá lá longe. 22. É. O que me lembrou de Mário Ferreira dos Santos. Enfim, eu acho que eu vou fazer um link legal aqui. Olha só. Manda o papo. Na página 227, ele fala algo interessante que nos remete a algo que eu venho alertando. Nós dois sempre conversamos disso, sobre o problema das revoluções, né? Ele fala assim: o espírito do ser humano honesto pode fracassar continuamente em suas tentativas de fazer da Terra um paraíso. Revolução Francesa, nazismo, qualquer tipo de revolução que você queira pensar. Ele pode conseguir, no entanto, reduzir o sofrimento relacionado à existência a níveis suportáveis. A tragédia do ser é a consequência de nossas limitações e da vulnerabilidade que define a experiência humana. Pode até mesmo ser o preço que pagamos pelo próprio ser, uma vez que a existência deve ser limitada para que possa existir. Vira a página, ele vai citar uma poesia, né, do John Milton, e vai fazer o link, então, finalmente, com Lúcifer, com o diabo, né, por assim dizer. E ele fala, olha, para Milton, nessa poesia citada, o espírito da razão era o anjo mais maravilhoso já criado por Deus, a partir do nada. Isso pode ser interpretado psicologicamente, e aí vem a genialidade da regra. A razão é uma coisa viva, e ela vive em todos nós. É mais velha do que qualquer um de nós. É melhor compreendida como uma personalidade e não como uma faculdade. Ela tem seus objetivos, tentações e fraquezas. Ela voa alto e pode ver muito mais longe do que qualquer outro espírito. Porém, a razão se aproxima por si mesma, e o que é pior, ela se apaixona pelas suas próprias criações. Ela as eleva e as louva como absolutas. Assim, Lúcifer é o espírito do totalitarismo. Ele é lançado do céu para o inferno porque tal elevação, tal rebelião contra o Altíssimo e incompreensível, inevitavelmente produz o inferno. Antes de passar a bola para você, só para constar, sabe de onde vem a palavra diabo? Di tem a ver com 2, eu acho. Na filosofia da crise, nós encontramos a pista, né, do Mário Ferreira dos Santos. Porque ele fala da crise como uma proposta gnoseológica, sendo a sícrese a aproximação de elementos em cognição e a dícrese a separação. Diabo tem a ver com dia separado e bole, lançar, arremessar. Então, diabo é exatamente isso. Representação semiótica de divisão, relaxamento, desagregação e destruição. Perfeito. Ao que passa a palavra para você fazer essa análise. Nossa, muito legal mesmo isso. Realmente isso aí que ele falou é o espírito revolucionário por si só, né? A razão se apaixona por si mesma e o que é pior, ela se apaixona pelas próprias criações. Então o revolucionário é exatamente o cara que acha que naquele momento, o que os intelectuais daquele momento conseguiram descobrir entre aspas também, né? Vamos combinar. O que eles conseguiram entender naquele momento é exatamente aquilo que é certo e que a gente deve empenhar todos os nossos esforços para fazer isso, porque agora a gente chegou a essa conclusão. Na história da humanidade inteira, ninguém chegou a essa conclusão, a gente agora chegou e a gente tem certeza de que isso está certo. É isso, né? Isso é o revolucionário. E o diabo foi o primeiro revolucionário. Muito bom, porque ele tem uma razão revelada. Digamos assim. Na cabeça dele, ele acha que o mundo vai se moldar à previsão mental dele, ao capricho intelectual dele. Abolicionistas, libertários, comunistas, soviéticos, nazistas, fascistas e assim por diante. É isso. Perfeito. Todo autoritário tem esse lado de Lúcifer. Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Che Guevara e assim por diante. Eu acrescentaria Vargas aqui. O quê? Acrescentaria o quê? Que deu uma... Vargas. Não sei, não conheço de Vargas pra falar isso. Tem um tal de Augusto aqui que tá falando bosta, querendo provocar. Claramente querendo provocar. O quê? Eu não vi. Não, tá aqui. Besteira. Coloca... nem... Ele sabe que é pra...
fazer Tem gracinha. uma cara de que é pra... enfim. Tá sendo irônico. Tem uma hora que ele fala que logo depois que uma recusa teimosa contra a mudança diante do erro não apenas significa uma expulsão do céu e subsequente degeneração no inferno, mas também uma rejeição da própria redenção. Então, é exatamente a ideia de que você não pode ser redimido. Você realmente não. Eu achei a verdade, é isso aqui mesmo e bora. Estou ignorando totalmente a possibilidade de você estar errado. Todos os ismos. Tem uma piada né, com o em Russo geral. que ele... Ah, sim. Tem uma sim. piada boa. Mas são os ismos. O feminismo é assim. O feminismo ele começa a olhar o mundo como uma categoria de gêneros. E a vida se gira em torno dessa ideia de divisão de sexo. O libertário ele olha a vida como um problema que foi criado pelo Estado. O comunista olha a vida como um problema só socioeconômico, criado pela circunstância econômica capitalista. E assim por diante. Então você reduz todo o círculo de discussão a uma coisa só. E o próprio Jordan Peterson fala disso na entrevista com a Cat Newman. Não se trata de negar, por exemplo, que machismo seja um problema. Ninguém nega que é um problema. Mas é 1/30 do problema. Tem um monte de coisa para discutir. Pois é. Machismo geralmente também é uma consequência muito posterior de um problema muito anterior e muito maior, né? Antecedente, sem dúvida. É E um ninguém bracinho nega. ali, um dedinho. Você nega que exista? Não sei. Não, às vezes não, eu óbvio que não. É óbvio que Óbvio que existe. não. Mas Não, eu tô falando óbvio que não, óbvio não que é eu não só nego. isso. É óbvio que existe, Sim, sim. sim. Existe, A voz mas... do delay pode ter ficado meio confuso. Sim, enfim. mas eu digo assim, a Díade não tá só aí. Tem muita coisa para discutir. Pois é. O máximo, assim, o mais diádico que a gente poderia colocar é bem contra o mal. Só que, enfim, isso é abstrato demais, né? Não dá pra colocar assim machismo e não machismo. Porra, isso aí não. Sim. Mas vou ler a piada mas do os Russo ismos aqui. fazem isso. Eles imanentizam a realidade nisso é que você falou. Em lógicas pseudo-algébricas e binárias. Ele é mais um. Machista. Mas não sei o que, menos um. E equilibra. É isso. Sim. É um eterno igualitarismo cego. Isso leva a toda uma reinterpretação da história, né? Porque, tipo, sei lá, Sim. machismo é uma coisa. Assim, a ideia de machismo é uma coisa bem recente. Aí ele pega essa coisa do machismo e não machismo, e aí E joga pega pra isso trás. e olha pra história inteira. E joga pra trás. E assim, não encaixa. Tipo, Exatamente. na prática não encaixa, só que parece que encaixa. Tipo, eles fazem um jeito de parecer que encaixa, mas não encaixa. Daí, esses dias eu vi no mestrado uma moça falando que Platão era machista. Puta que pariu, não dá, cara. Porra, não dá, desculpa, não dá. Pronto, acabou, não dá. É complicado. Se chegar na Se eu Grécia vou Antiga e falar seu machista, eles não vão entender, porra. Pois é. Porque assim, alguém poderia até falar que Platão falava que a mulher estava um pouquinho abaixo do homem. Sim, ele realmente falava Depende isso. mas você tem que ver o contexto. Então, exatamente, isso que eu ia falar, porque quando você chama isso de machismo, e você chama tantos outros fenômenos muito mais modernos e muito mais complexos também de machismo, você está colocando como uma coisa só. E aí, porra, aí ferrou completamente.